Ótimo dia, povo de Deus. Hoje o nosso devocional Pedras Preciosas, autor Rick Renner, 21 de fevereiro. Título: Armas espirituais eficazes requerem estratégias espirituais eficazes. Texto base, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Nesse versículo poderoso, Paulo nos fala sobre o tema da guerra espiritual. Na verdade, trata-se de um dos versículos essenciais sobre esse assunto. Portanto, é vital entender sobre o que Paulo está falando. Hoje, quero chamar sua atenção especialmente para 3 palavras nesse versículo repleto de poder. Preste atenção às palavras armas, milícia e carnais. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que temos armas. Esses armamentos espirituais foram fornecidos por Deus e estão à nossa disposição. Elas são armas tanto ofensivas quanto defensivas e podem ser encontradas em Efésios, capítulo 6, do verso 13 ao 18. Quando Paulo as enumera uma a uma e explica o que cada peça representa. Em segundo lugar, Paulo usa a palavra milícia, extraída da palavra estratos. Escolhendo usar essa palavra, o Espírito Santo nos alerta para alguns fatos muito importantes sobre a guerra espiritual. A palavra estratos é de onde deriva a palavra estratégia. Isso nos informa que a guerra espiritual não ocorre acidentalmente, mas é algo estrategicamente planejado. Assim, como qualquer exercício planeja sua linha de ataque antes de uma batalha começar, o diabo cria um plano de ataque. Ele decide que métodos usar e escolhe a abordagem que quer adotar, enquanto cautelosamente mapeia um ataque bem pensado. Mas a palavra estratos não descreve apenas a estratégia do diabo. Ela também nos diz que, se ouvirmos o Espírito Santo, ele nos dará uma estratégia que é superior a qualquer esquema do diabo. O diabo não é o único que tem uma estratégia. O Espírito Santo sempre tem a chave para a vitória. E ele quer nos dar uma estratégia divinamente inspirada que tornará nulas e sem efeito as obras do diabo. Sempre. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de estratégias divinamente inspiradas. Considere o caso de Josué e dos filhos de Israel enquanto eles estavam diante das muralhas de Jericó. Vê Josué, capítulo 6, do verso 1 ao 27. Que estratégia o Senhor deu a eles? Eles deviam andar ao redor das muralhas de Jericó uma vez por dia durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia. Então, depois da 7ª volta ao redor da muralha no último dia, eles deviam tocar trombetas feitas de chifre de carneiro. Nada disso parecia razoavelmente natural, mas os efeitos dessa estratégia dada por Deus são famosos até hoje. Ou considere a vez em que Josafá enviou uma equipe de louvor na frente do exército para cantar e adorar o Senhor. Vê 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 20 ao 25. Que exército enviaria cantores e músicos para as linhas de frente de batalha adiante dos soldados armados? Mas enquanto eles cantavam louvores a Deus e tocavam seus instrumentos, o Senhor colocava emboscadas e os inimigos foram derrotados. Naquele dia, os filhos de Israel saíram da batalha sem perder um único guerreiro. Não apenas isso, mas eles também estavam sobrecarregados de ouro, prata, joias e outras riquezas em abundância. Havia tantos despojos que eles levaram 3 dias para recolher tudo. Como eles venceram essa famosa batalha? Eles receberam uma estratégia do Senhor e depois a seguiam com exatidão. Os resultados dessa estratégia são legendários.
Em ambos os casos, a linha de ataque não fazia sentido para a mente natural, mas liberava tanto poder que esmagou o inimigo completamente. Portanto, não se surpreenda se o Espírito Santo lhe der uma estratégia que não faça sentido quando você a ouvir. Lembre-se, ele trabalha em um nível mais elevado que você e ele sabe o que você não sabe. Assim, ele pode lhe dizer para fazer alguma coisa que pareça estranha a princípio. Mas pode ter certeza de que as estratégias inspiradas pelo Espírito sempre funcionam. Imagine um exército que é totalmente equipado com armas de guerra, mas tem uma estratégia para usar essas armas contra o inimigo. Mesmo com todas essas armas e artilharia à sua disposição, um exército nessas condições fracassaria completamente. Do mesmo modo, embora seja crucial você se revestir de toda a armadura de Deus, trata-se apenas do primeiro passo. Você precisa ter uma estratégia para usar essas armas e para saber como atacar. Até você receber uma estratégia do Senhor sobre como usar suas armas espirituais, elas serão de pouca ajuda para fazer recuar as forças do inferno que se levantaram contra você. Isso nos leva à palavra carnal. Em grego, essa palavra é sarkos, que descreve tudo o que é da carne, feito carnalmente, ou suscitado carnalmente, ou tudo que é natural, ou de natureza não espiritual. Paulo usa essa palavra quando escreve, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Com efeito, Paulo está dizendo: não se volte para a sua carne para ter as armas ou as estratégias que estou lhe descrevendo, porque elas não procedem do talento natural, dos exércitos mentais ou dos esforços humanos. Essas são armas espirituais e estratégias espirituais, e elas procedem da dimensão espiritual. Quando você coloca todas essas palavras gregas juntas, 2 Coríntios 10:4 traz consigo a seguinte ideia: as armas que Deus nos deu devem ser usadas em conexão com uma estratégia divina. Mas não recorra à carne para encontrar essa estratégia, pois o plano de batalha que você necessita não vai surgir do seu talento natural, dos exercícios mentais ou do esforço humano. Se você quer receber a estratégia necessária para garantir a vitória, você precisa voltar a sua dimensão para a dimensão do Espírito, pois é na dimensão que você ouvirá a Deus. Você precisa passar tempo orando no Espírito e lendo a palavra. Na própria força, você nunca conceberá um plano que o liberte. Assim como as armas espirituais vêm de Deus, o mesmo acontece com as estratégias espirituais. Portanto, use sua mente tanto quanto possível e reflita sobre cada passo. Mas, ao buscar a Deus, permaneça aberto para que Ele lhe dê, em sua graça, uma estratégia sobrenatural a fim de destruir a obra do diabo. E não se surpreenda se Deus lhe disser para fazer alguma coisa que pareça um tanto estranha. Desde o princípio dos tempos, Deus tem dado estratégias eficazes que parecem estranhas à mente do homem. Minha oração para hoje. Senhor, sei que hoje vou precisar de uma estratégia sobrenatural para fazer o que preciso fazer. Minha mente natural está trabalhando o tempo todo para gerar soluções. Estou fazendo o melhor que posso, mas agora preciso de ajuda extra. Preciso de uma estratégia divina, uma ideia divina tão poderosa e eficaz que nenhuma força será capaz de resistir a ela. Sei que esse tipo de estratégia é transmitida pelo Espírito Santo. Por isso, abro agora meu coração para ele. Espírito Santo, peço-te para colocar uma ideia sobrenatural em meu espírito e em minha alma. Por favor, ajuda-me a discerni-la adequadamente e a entendê-la e depois a seguir em frente em obediência. Assim eu oro em nome de Jesus.
Minha confissão para hoje. Declaro pela fé que o Espírito Santo me dá as estratégias e as ideias de que necessito. Estou disposto e pronto para fazer tudo o que ele me disser para fazer. O Espírito de Deus foi enviado a este mundo para ser meu ajudador e o meu guia. E sei que posso depender totalmente dele. Preciso ter sua direção, ou não saberei o que fazer. Portanto, hoje ele falará ao meu coração. Serei sensível ao que ele me disser para fazer. E depois executarei obedientemente seu bom plano para mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. O Espírito Santo já lhe disse para fazer alguma coisa que parecia estranha para sua mente natural, mas resultou no seu poder, sendo poderosamente demonstrado em uma situação? 2. Você descobriu que seu talento natural, seu raciocínio mental e seu esforço humano são impotentes para vencer as batalhas que você está enfrentando hoje? 3. Deus está pronto para dar a você o plano de batalha de que necessita para ter a vitória em sua vida. Você está disposto a passar o tempo necessário em oração para receber esse plano? Não se surpreenda se o Espírito Santo lhe der uma estratégia que não faça sentido quando você a ouvir. Lembre-se, ele trabalha em um nível mais elevado que você e ele sabe o que você não sabe. Sejam abençoados na prática da palavra.